Fala galera, bom dia! Então vamos para mais um podcast da SIG do Brasil. Eu sou o Álvaro Milhome, sou operador tático, sou policial civil, sou também instrutor da Molon Lab, que é esse time que a gente vai falar hoje, esse time de feras aí. São meus amigos, meus irmãos, minha irmãzinha. Então vamos lá para apresentar essa galera aí. Fala aí, Bia! Bom, faço parte desse time fantástico da Molon Lab, né? Primeiro eu vou agradecer a oportunidade de estar aqui com a equipe da SIG do Brasil. Eu sou a Beatriz Vilas Boas, sou instrutora de armamento e tiro, sou também policial civil, instrutora pela Escola Superior da minha instituição, sou também atiradora esportiva e estou aí para agregar e levar mais conhecimento aí para a galera. Excelente. O fera, nosso fera. Fala aí, Pacato. Bem, eu sou o Pacato, sou policial, sou artista marcial e faço parte da equipe de instrutores da Molon Lab. Uma satisfação estar aqui hoje participando desse podcast, estar aqui com vocês, estar com o pessoal da SIG do Brasil. É isso aí, manda aí, Marcelo, o cara. Realmente é uma honra estar aqui junto nesse podcast aí da SIG do Brasil. Sou policial civil, também instrutor da Molon Lab, atirador de precisão e arrombador explosivista aí na nossa instituição. E a gente junta tudo isso para poder trazer bastante informação aí para os nossos alunos aí, beleza? Excelente, como vocês viram é um time de feras, realmente pessoal bastante capacitado, e a gente vai falar um pouco da formação dessa equipe da Molon Lab, como é que surgiu, fala aí pessoal, como é que surgiu a nossa equipe, o que aconteceu, como é que a gente se juntou, nós começamos nós três, né, e aí como é que aconteceu, fala aí Pacato e Dias. Começar? Primeiramente, na nossa instituição, a gente prega muito a parte do treinamento físico, né, e da parte de lutas, né. A partir dessas instruções de lutas, a gente começou a ver que era necessário a gente colocar essas matérias para o público externo, né? Porque essas matérias salvam vidas. A gente começou primeiramente com a parte de retenção, né? Que é essa nomenclatura que estão utilizando atualmente, mas a gente gosta mais de domínio da arma de fogo. E a partir daí, a gente trabalhando ali com os nossos irmãos, o Álvaro e o Pacato, a gente começou a ampliar demais, dando essas instruções para a nossa própria unidade, e os colegas falaram que aquilo ali não se bastaria ficar ali, aquele conteúdo, que poderia salvar vidas. E justamente por isso que a gente começou a ampliar para o público externo. Então, trazendo um pouco da história, né, para o pessoal que não nos conhece, começou com base em treinamento, né? Não sei se vocês lembram muito bem. Enquanto fazíamos aqueles cursos, lembra aquele curso de formação de instrutor? Sim, e a gente conversava bastante sobre isso, aproveitando a bagagem que a gente já trazia, né, na nossa vida. Eu, você, né, o Marcelo, nós trazemos aí alguns anos de artes marciais, diferentes artes, o treinamento que nós temos de forma intensiva, e a gente começou a visualizar aquela necessidade de aliar as coisas, trazer algumas coisas que nós aprendemos que poderiam ser muito cabíveis, pertinentes, que poderiam auxiliar realmente, né, no treinamento, na preparação, e fomos começando a montar, surgiu sob demanda, não foi bem aquela ideia, não, vamos montar para vender isso aqui. Foi solicitações, a gente começou a trabalhar, começou a treinar, se empenhar, começou a testar, levar para o tatame, do tatame para o stand, juntar matérias, disciplinas, e quando começamos a visualizar aquela questão de várias pessoas nos procurando, e pela demanda, nós começamos a ministrar instruções, fomos nos juntando, e aí a gente vai falando como é que foi surgindo aí veio a Bia, que veio a brilhantar a nossa equipe, né, o Léo. Então, foi mais ou menos aí a nossa história, é muita história para contar. É muita, perfeito. Um ponto importante aí, por que Molon Lab? O que é Molon Lab? Quem sabe dizer aí? Vamos ver se vocês estão preparados. Vamos lá. Então, como o Dias falou, um dos primeiros treinamentos que a gente ministrou foi o de retenção, né, retenção de arma de fogo. E hoje é um assunto que está em voga, é um assunto muito importante. Acho que todo mundo que tem uma arma de fogo, que possui na sua casa, que porta principalmente, para quem porta é obrigatório esse tipo de treinamento. Então, eu quero defender minha arma. Fizemos aquele paralelo ali com os espartanos, né, com as palavras de Leônidas lá na Batalha de Termópilas, quando Xerxes pediu para que ele se entregasse suas armas, e foi a expressão que ele utilizou do grego, né? Molon Lab, se você quer minhas armas, vem tomar, buscar, vem buscar. Então, acho que isso passa muito do espírito que a gente queria pregar, trabalhar, e tem muito a ver com a gente, com a nossa equipe. Excelente. E aí você, Bia, como é que você surgiu aí nesse time de feras? Como é que você chegou aí, colocando um pouco do seu jeito feminino, desse aspecto para a mulher, voltado para treinamento para a mulher?
porque com certeza no mundo de hoje em dia do tiro, a gente não pode deixar, muito pelo contrário, a gente tem que sempre incluir a mulher. E como você foi incluído ou se incluiu nesse grupo, nesse time aí? Bom, eu já faço parte da instrução, né, de tiro já há alguns anos, desde 2008. E aí, quando eu comecei a perceber que existia a demanda fora da instituição, né, aquela necessidade das mulheres realmente estarem preparadas para alguma situação de perigo, eu resolvi sair e ministrar cursos de instrução de tiro para mulheres fora da instituição, né? Eu procurei clubes de tiro, tive várias oportunidades, né? E aí essas portas que foram abertas acabaram me dando uma visibilidade boa, porque é algo que eu gosto muito de fazer, né? Eu gosto muito da instrução, principalmente para mulheres, né? Ministro para todo mundo, mas para mulheres é algo que realmente me motiva mais. E aí, dentro desse cenário, né, da instrução para civis, você me procurou para a gente desenvolver algum projeto que pudesse agregar a conscientização, a defesa pessoal e o tiro, né? Porque o forte de vocês também é a defesa pessoal e o meu forte é o tiro e eu sou mulher, né? Estou dentro desse cenário, dentro desse contexto. Então aí a gente resolveu se juntar para agregar aí mais nesse mundo do tiro, nesse mundo tanto civil quanto policial, né? Então, foi assim. Perfeito. E além de nós quatro, nós temos o Léo, que é um parceiro nosso, um dos nossos companheiros, do nosso time, que é um artista marcial, um educador físico, que agrega em vários sentidos. Então, é um cara muito didático, um casca grossa, tem várias especializações nas artes marciais e compôs conosco também para agregar nesse sentido em relação às lutas. Então, um cara parceiro aí que não pôde estar com a gente hoje, mas também faz parte desse time aí. E inclusive, ele tá desenvolvendo bem, de uma forma bem dinâmica e bem, né, agregadora, a questão da parte do Molon Lab Combat, né, que é mais direcionado só para lutas. Então, tá crescendo bastante, ele tá lançando vários desafios aí. Não sei se vocês já participaram, né, daquele do chute, né? Eu achei muito bacana isso. Então, é uma pessoa que realmente tem muito a acrescentar aí no nosso time. Mais um parceiro, né? Então, como vocês viram aqui, a gente é um time de amigos, né? De irmãos, a gente convive diariamente, a gente, na nossa unidade tática, a gente ontem mesmo estava em treinamento, em que o Pacato estava puxando um treinamento de tiro. Nós convivemos no final de semana, estava com a família do Marcelo, estava com a Bia, estou sempre com o Pacato, então nós somos amigos, além de profissionais. Então a gente está entre amigos, numa equipe, num time que se preocupa com o melhor e traz o melhor. E aí o que eu quero saber de vocês? Qual é a nossa área de atuação? Em que a gente atua? Quais são os assuntos que a gente mais fala, que a gente mais gosta de falar, que a gente ministra cursos? Quais são as nossas especializações? O que a gente normalmente oferece? Fala aí, Marcelo. A gente tenta ampliar, né, justamente a parte da defesa. Que a gente pode, citando um projeto muito legal que a gente tem, que é o Defenda-se, né? A gente busca trazer essa defesa tanto na parte psicológica ali da mulher, trazendo a prevenção, a preparação dela, quanto na parte da autodefesa propriamente dita ali, que seja como sair de situações ali de perigo. A gente também incute a parte do treinamento tático, pelo menos algumas lições de como se utilizar de uma arma de fogo. Isso é super importante porque na maioria das vezes na casa de nós policiais, nós CACs, tem sempre a mulher ali, esposa do marido ali, que ela acaba possa utilizar daquele instrumento que está ali para fazer a defesa da sua família. Como a gente sempre gosta de falar ali, ela é uma cão pastor, né? Tá ali protegendo sua cria, protegendo seu patrimônio. E a gente acha muito legal essa parte da defesa feminina aí, porque a gente consegue incutir, mostrar para as mulheres: vocês também podem, vocês podem se defender, vocês podem defender patrimônio, pode defender sua família. Perfeito. Então esse é um curso muito bacana que nós temos, que é o Defenda-se, um curso que é a menina dos olhos de ouro da Molon Lab, né, que a gente gosta muito de ministrar. Nós aprendemos com o tempo a criar essa habilidade, essa didática de trabalhar com mulheres que não entendem muito, que ainda não tiveram ainda acesso à arma, e também trabalhar esse aspecto que nem o Marcelo falou, da prevenção, esse aspecto do psicológico delas, de fortalecer a autoestima e principalmente também da defesa pessoal, que é uma grande especialidade que nós temos. Além desse curso para as mulheres, Pacato, nós temos outros cursos
voltados para a defesa. Quais são eles? Então, antes de falar dos nossos cursos, aproveitando o gancho do Marcelo, acho que o que resume a nossa escola, né, o que caracteriza a nossa escola é a defesa pessoal, né? A gente precisa discutir isso mais, porque infelizmente existe conceitua-se, né, criou-se um estigma que a defesa pessoal é apenas um treinamento que você vai ali com o tatame, treina umas torções, tem um professor de defesa pessoal, mas a defesa pessoal a gente tem que analisá-la de modo amplo, né? A autodefesa hoje é um tema, né, uma expressão que está sendo utilizada, é sinônimo, mas o nosso objetivo é a defesa pessoal, né? Todos nós como os instrutores, nós já vemos desde criança, nós já estamos numa caminhada aí dentro das artes marciais. Eu pego minha criação ali, sempre foi falar disso dentro de casa, como se defender, treino desde muito pequeno. Depois nós entramos para a polícia, começamos a manusear arma, buscamos nos especializar, somos atiradores, também somos CACs. E aí, olhando nesse aspecto, a gente entende que a defesa pessoal vai muito além do que portar uma arma, do que saber uma arte marcial, né? A questão da mentalidade, da preparação. Inclusive é uma matéria, defesa pessoal é uma matéria que a gente já falou isso antes, a gente fala sempre, é uma matéria que tem que ser tratada com todos desde criança, né? É uma matéria para ter na escola, assim como hoje está em voga a parte de educação financeira, defesa pessoal é algo que tem que ser passado para todos, desde criança a idoso. Ela vai muito além de atirar, de lutar, e pensando nisso, a gente trouxe os nossos cursos que vão, são defesa residencial, o nosso curso básico de tiro, o porte velado, as questões de porte. A gente entende às vezes que o tiro é só pegar, atirar no papel, viu, tá bom, e vai muito além disso, a gente sabe disso, né? A principal arma do indivíduo é a mentalidade, é isso que a gente trabalha, e junto disso traz técnicas também, porque a gente não pode deturpar dessa forma. Defesa pessoal, tiro, o defenda-se, como você falou, o Marcelo falou, a parte de defesa residencial, né? As pessoas estão adquirindo armas, então é muito importante esse tipo de treinamento. Sim. Retenção de arma de fogo, que é uma matéria fundamental para todo aquele que porta uma arma. É primordial, é algo que não tem como escapar. Quer portar uma arma, tem que ter uma retenção. Vocês concordam comigo nesse aspecto? Total. Né? Eu acho também que o grande princípio que norteia aí a nossa equipe, o nosso time, é a autodefesa, né? E o grande princípio da autodefesa, o sucesso da autodefesa, é você evitar o conflito, né? Evitar o combate. Então, dentro desse princípio, dentro desse contexto, a gente consegue montar os nossos cursos de uma forma mais responsável, porque a gente trabalha técnicas que são eficazes, que a gente testa e que a gente sabe que vai realmente ajudar naquele momento, né? Então, a gente trabalha bastante a parte técnica, mas também trabalha a questão da mentalidade, a questão dessa conscientização, né? De você evitar o perigo e saber que muitas vezes você vai ter que não demonstrar que você está ali armado, que você tem aquele poder, né? Muitas vezes você vai precisar se manter mais velado, mais escondido, e justamente para poder aproveitar alguma janela de oportunidade que aparecer para você se defender, né? E a gente trazer isso para o contexto das mulheres, para o contexto dos policiais, né? Para o contexto dos CACs em geral, e até mesmo trazer para a mentalidade dos nossos filhos, né? A gente tem filho aqui e eu trabalho isso de uma forma muito leve, muito tranquila com o meu filho, então infelizmente a gente não tem isso dentro das escolas, mas eu acho que a gente consegue levar a importância disso para as famílias, né? Porque homens, mulheres, mulheres e seus maridos, né, estão ali e a gente está plantando uma sementinha na cabeça dessas pessoas e isso vai gerar frutos. Colocar todos como responsáveis, né, pela Exatamente. defesa da casa. E é legal você estar falando isso, aproveitando também. Às vezes a gente não entende, às vezes as pessoas confundem a mão lábio pelos nossos perfis e, né, somos lutadores, somos policiais, atiradores, com a questão de estar estimulando o confronto. Não tem nada a ver, se a gente sempre fala no curso isso, né? Às vezes o 0 a 0 é a grande vitória, voltar para casa ileso, vivo, né, é a grande vitória. E, falando nos cursos, eu acho que eu queria ir, eu sei que você está aí conduzindo, mas eu gostaria que você falasse sobre um dos nossos cursos aí, que também é fundamental e é muito importante, é o atendimento pré-hospitalar, o nosso curso de APH. Você que o Álvaro é pós-graduado, né? Pois é. Fiz a primeira pós-graduação autoridade em nossa. Atendimento pré-hospitalar e é uma referência hoje, todo mundo fala dele, cita ele. Então eu gostaria que você falasse sobre o APH. Vamos lá, obrigado aí pela moral. E realmente, o que o Pacato falou, além desses outros cursos que nós temos, né, defesa residencial, curso para mulheres, o tiro básico,
Entre outros, nós temos essa vertente que é o APH, atendimento pré-hospitalar, em situações de confronto. E o que acontece? Nós, quando entramos para a polícia, a gente fala muito em combater, em neutralizar a ameaça, e eu queria algo diferente disso, por isso eu me habilitei para essa pós-graduação em Curitiba, no Tigre, porque eu gostaria de falar também em salvar, para que eu tivesse condições e tenha condições de salvar meus parceiros, meus amigos. Eu estou em operação direto com o Marcelo, com o Pacato, e se acontecer alguma coisa, o que eu poderia fazer? Então eu fui buscar essa especialização visando justamente salvar, porque o policial, na minha concepção, ele é um compastor da sociedade, então ele tem que estar pronto, além de estar pronto para combater, ele tem que estar pronto para salvar. E a gente tem que sempre pensar, como o Pacato, a Bia e o Marcelo falaram, na prevenção, que é o antes confronto, tem que treinar para durante o confronto e tem que treinar para o pós-confronto, que eventualmente você ou alguém da sua família, algum parceiro seu pode ser atingido, e aí você precisa atuar para salvar a vida daquela pessoa, porque se você esperar o socorro especializado chegar, não vai dar tempo. Então, nesse sentido, a gente apresenta um curso que também é voltado para a realidade civil. Nós temos várias vertentes, como o Pacato bem falou, a gente consegue ministrar instruções para operadores táticos, o Marcelo, o Pacato ministram na unidade onde a gente pertence, instruções para operadores especiais e operadores táticos do Brasil inteiro, de todas as unidades, mas a gente também tem condições de nivelar isso para o público civil, para o público mais básico, e eu acho que essa é a grande habilidade que nós temos, beleza? Então, voltando e continuando aqui, eu queria saber de vocês já que a gente está falando de treinamento, qual é a importância do treinamento, de você trabalhar o treinamento de forma periódica. Nós temos aqui, como eu ressaltei, a Bia que treina muito essa parte do tiro, o Pacato faz parte de uma sessão de treinamento, é o cara que nos conduz na nossa unidade tática e é um excelente instrutor, é um cara casca grossa que realmente entende do que fala e tá ali, vivencia aquilo, atira, luta, é um cara que nos dá muito orgulho. Além do Marcelo é um cara que também está sempre presente nos cursos que a gente tem na nossa unidade lá e está sempre se atualizando, é um cara muito técnico, extremamente especializado, lê muito. Eu queria que vocês falassem sobre a importância dessa parte do treinamento que você está sempre treinando. Eu acho que também é mais um lema da nossa escola, né? É você estar praticando aquilo que você prega, aquilo que você ensina. Porque eu acho que hoje em dia, dentro do mundo da instrução de tiro, né? Dentro desse mundo que está aí crescendo bastante, que é esse mundo da instrução de tiro, pode ser que existam pessoas que não tenham essa visão, né, de estar sempre treinando, de estar sempre se especializando. E eu vejo que isso é muito evidente entre nós, como compromisso individual, né, e isso acaba convergindo para o lema da equipe. Então, sempre que um ou outro tá ali meio devagar, tal, vem um e, né, vai lá, Bia, dá um jeito e tal. Então, é algo que a gente tem aí como propósito, que esse treinamento, tá sempre aplicando as nossas técnicas, tá sempre nos atualizando, fazendo cursos, né? Eu, você, né? Todos aqui estamos fazendo pós em balística para poder agregar, né? E passar mais conhecimento. Então, eu acho que essa preocupação que a gente tem de estar sempre adquirindo conhecimento, ela faz parte dessa importância do treinamento, né? Então, a gente está sempre treinando, seja lá no trabalho, seja entre nós, que a gente está também sempre criando oportunidades, obviamente que nem sempre, né, porque cada um tem uma vida aí, mas a gente está sempre buscando estar junto e buscando treinar, isso é muito importante, justamente para trazer a credibilidade que a gente precisa para o nosso treinamento, de uma maneira natural, né, porque quando a gente pratica aquilo que a gente prega, fica muito mais fácil, fica muito mais natural você ensinar, porque é algo que você está ali vivenciando, né? Então eu acho que quanto mais a gente treina, mais profissional a gente fica e se torna, e mais eficiente aí, não só nessa parte, né, de ministrar curso, mas também na nossa própria vida. A gente traz isso para o nosso dia a dia. Então eu acho realmente fantástico e eu acho que a gente tem isso muito evidente dentro do nosso time. Perfeito. E aí, rapaziada? Marcelo. Inclusive, que nem a Bia acabou de falar aí, a gente se cobra muito como um time, né? Então, acho isso super importante. Raras as vezes aí, a gente acaba fazendo algumas disputas aí, justamente para elevar o nível, que é que a gente realmente acredita. Que a gente tem duas esferas, né? Tanto da teoria quanto da prática.
Só que se a gente viver muito na parte da teoria, a gente acaba perdendo essa prática porque a gente não está treinando, a gente não está fazendo aquele treinamento ser periódico, né? Porque o treinamento todo mundo sabe que ele é perecível. Você pode dar 500 tiros hoje, se você ficar um mês sem atirar, você acaba perdendo aquela por eficiência de tiro que você está tendo. Então, onde eu quero chegar aqui, a teoria ela é super interessante. Você saber fazer um tiro bacana, saber controlar, saber de todos os princípios do tiro, todas as vertentes, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Mas se você não praticar, porque a prática aqui que vem mostra que cada pessoa tem a sua individualidade ali. Uma coisa de um treinamento que pode chegar para mim não pode ser o mesmo para o Pacato, não pode ser o mesmo para a Bia, porque cada um tem mãos diferentes, tem posições diferentes. Então acaba que isso aí, o treinamento vai te moldar qual tática, qual técnica que você vai utilizar. Então ele é super importante, além de ser periódico. Além de ser periódico, ele é perecível, né? Então eu acho que pra gente está sempre se cobrando, a gente tem uma vez ao mês ali um alinhamento antes dos nossos cursos, justamente para a gente estar falando a mesma linguagem, tá vendo, pegando referências de fora, coisas que estão surgindo, que eu acabo vendo muito, apesar de ter pouco tempo de instrução aí, muitas coisas antigas, a gente tem instrutores na DOE que tem 30 anos de polícia, muitas coisas antigas que aparecem, muitas coisas novas que aparecem hoje em dia, a gente fala assim, cara, coisa nova, coisa boa, aí o cara chega lá de 30 anos de treinamento e fala assim, isso aí ó, já foi apresentado há 300 anos atrás, e agora eu só vejo com uma remodelagem, uma coisa nova ali, um nome. A importância da bagagem do conhecimento, né? Quando você pega um cara experiente, como a gente tem a oportunidade de conviver alguns instrutores que são muito experientes. E é um privilégio, né? É um privilégio, não tem preço, né? Tá junto ali não tem preço. E aí ele vira pra você, não, isso aí já era assim, assim, assado. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com falar, não, agora se faz assim, agora se faz assado. Sim. Mas você falou uma coisa muito importante, 2 pontos muito importantes aqui. O treinamento é perecível e as questões individuais, né? E aí quando a gente olha para as artes marciais, eu costumo ver tudo como a luta. Eu uso a luta para enxergar, uso meu óculos da luta ali das artes marciais para enxergar. Hoje você pode estar com a performance absurda, treinando muito bem tecnicamente, né? O Álvaro aí, que é um faixa preta, o cara casca grossíssima, sabe do que eu tô falando. Você se afasta um pouco dos tatames e a luta ela é muito sincera com você. Quando você volta, parece que você não lembra mais de nada. Na verdade, você até lembra, mas o corpo não responde, você perdeu o tempo. Então o treinamento ele tem que ser feito constante. Assim como eu treino artes marciais, eu preciso estar treinando para melhorar minha performance, eu preciso ter um mínimo de treinamento, né, para manutenção, para que eu possa. Então a gente tem que abrir a cabeça nesse aspecto. O detalhe de eu chegar hoje aqui, realizar um bom treino, não significa que eu estou pronto, que eu estou bem. Né? Pode até significar que eu estou pronto. Mas e amanhã? Eu já planejei meu treinamento e, infelizmente, seria legal a presença do Léo aqui. Porque o Léo, cara, ele é um cara na periodização de treinamento. O Léo é um especialista em treinamento funcional, é um educador físico. Já viajou o mundo lutando, fazendo camps de treinamento. Já foi para Tailândia 4 vezes. É um cara que tem muito know-how e fala muito melhor que eu nesse aspecto. Né? Porque a gente está falando de tiro, a gente está falando de luta, mas todo o treinamento, né? Se eu estou me preparando para agir em determinada situação, eu tenho que continuar treinando. E aí, quanto mais eu treino, melhor meu autoconhecimento, que é aquilo que você falou de, o que funciona comigo. Porque isso é importante, eu acho que é muito legal que vocês trabalhem com os alunos, e se despertar para se entender. Né? Nós não somos robôs. Não é aquela programação, faz assim, esse é o melhor. Agora você bate assim, só faz recarga desse jeito. Tem que levar, tem que despertar a consciência para o cara entender como é que eu vou treinar. Olha o tamanho da minha mão, qual o equipamento que eu utilizo, né? Eu tava, inclusive, teve uma situação na própria instituição que a gente estava fazendo uma reciclagem, né? De armas longas. E aí eu tava com uma colega, tava com uma aluna, tinha o instrutor lá, e aí ela não estava conseguindo acertar o alvo com a arma que ela estava utilizando, né? Não estou lembrando aqui agora qual era, mas era uma arma longa e ela não estava conseguindo acertar o alvo, que é mais fácil, né? Quando você está utilizando uma arma longa, né? E aí era justamente porque ela era muito pequena e a posição padrão que a gente utiliza, ela não estava se adequando ao corpo dela. Aí eu fiquei observando e eu achei isso muito bacana, porque teve o reconhecimento, inclusive, do instrutor na época, era o Gerson, e muito casca grossa também, né? E aí ele
eu falei para ele, falei, mas e se a gente colocasse ela um pouquinho, com a arma um pouquinho mais para trás, para encaixar no formato do corpo dela, né? Ela até já tinha feito isso, mas ela não queria repetir porque a técnica estava errada. E aí depois a gente percebeu que essa pequena adaptação fez com que ela acertasse todos os tiros lá no alvo e realmente funcionou. Então, você precisa observar essa particularidade de cada um, né? Então, a gente treinando, a gente consegue fazer isso. Então, achei muito bacana. No dia eu me senti, né? Me achei. Excelente. Eu acho que esse é um grande valor que a Bia também nos traz, né? E a gente aprende muito uns com os outros aqui. Nesse decorrer, como quando éramos nós três, a gente aprendia muito um com o outro, ainda aprende. E a Bia nos trouxe isso, essa empatia, sobretudo com as mulheres. A gente tem condições e a gente aprendeu a se desenvolver para poder ministrar, porque muitas vezes é difícil para nós falarmos certas situações para as mulheres, né, que são quem vivenciam. Então, uma mulher para fazer isso é muito valioso. Então, voltando aqui para esse aspecto de treinamento e aí entrando numa outra área que é a instrução. A gente fala daqueles 3 R's aí. Fala aí, Pacato, o que é importante já para a gente fazer o link com o próximo aspecto? Então, eu vou fazer a questão aqui, eu vou fechar em relação ao treinamento voltado para a minha sobrevivência, né? Defesa pessoal, sobrevivência. O treinamento ele tem que ser baseado em 3 R's, nós acreditamos nisso, né? É um consenso entre nós três. Ele tem que ser relevante, né? Tem que ter relevância para mim. Não adianta eu treinar alguma coisa que eu não vou aplicar, que não tem sentido. Porque eu tenho que olhar a minha realidade, a minha área de atuação, o meu dia a dia, e tem que haver relevância, né? Ele tem que ser recente, é o que a gente acabou de falar. O treinamento ele é perecível, então eu preciso estar treinando constantemente. Então tem que ser recente. Não adianta eu treinar hoje eu posso virar mais. Dependendo do curso que eu fizer, se eu pegar um pacote aqui, um curso de... Vou realizar 1000 tiros dentro de uma semana, treinamento intensivo, eu vou terminar voando. Se eu ficar 1 mês, 2 meses sem atirar, que vai ter se perdido. Então ele tem que ser recente, eu tenho que estar treinando com as artes marciais também, entre outras disciplinas voltadas para a defesa. Recente, relevante e ele tem que ser realista. Nós temos que buscar a realidade dentro do possível, né? Dentro do possível, porque precisamos trabalhar com segurança, né? Preservação também. Eu vou lá, levo para a luta, qualquer treinamento mais intensivo, eu não posso pegar o aluno, machucá-lo ou me machucar. Eu preciso do meu corpo, né? Trabalho com o meu corpo, como o outro trabalha com o dele, você tem o seu dia a dia. Então eu tenho que buscar a realidade, o realismo, dentro de alguns parâmetros ali que devem ser observados, mas ele tem que ser levado em consideração. Então ele tem que ser realista, ele tem que ser recente, eu tenho que estar treinando, e tem que ser relevante. Quando você vai treinar, você tem que também analisar a relevância do treinamento para você. Por isso a importância do despertar individual do aluno. Sim. Perfeito. Aproveitando esse ensejo desses 3 R's que a gente tem como princípio, eu queria saber de vocês, começando com o Marcelo, o que vocês acham do cenário nacional, aí, do cenário em relação às instruções, os treinamentos, o que tem acontecido, qual a concepção de vocês aí em relação ao que tem acontecido bastante, que a gente tem presenciado muito esse crescimento no que tange a instruções, armamento, tiro. O que você acha, Marcelo? Como você vê esse cenário? Primeiramente, tipo assim, para uma pessoa, eu acredito, né, hoje em dia tá muito amplo, né, essa parte de instrutor de tiro aí, qualquer clube de tiro tá fazendo um curso ali, tá ministrando e tá colocando pessoas como instrutores de tiro. Primeiramente, eu acredito que antes da pessoa ser um instrutor ou se auto-intitular um instrutor, ele tem que ser um aprendiz ali. Vamos dizer que nem o Pacato tá colocando na parte da luta ali, ele tem que ser um faixa branca. Tem que vestir ali que ele tem muito a aprender nessa parte do tiro. E somente com as experiências que ele vai juntando, com os cursos que ele vai fazendo, que ele vai podendo se colocar nesse status de instrutor. O instrutor de tiro hoje é meio que comprado, né? Você chega ali, tem dinheiro, faz, logicamente que tem uma grade curricular, algumas empresas são sérias, mas outras são um pouco capitalistas, assim, né? Que quer saber do dinheiro. Então, eu sigo muito isso aí e acredito que nós somos, além de instrutores, nós somos alunos. Cada coisa que a gente está ensinando, a gente tem que pegar, realmente ver ali, colocar a carapuça ali do aluno, ver se realmente ela se ela é funcional, se ela serve mesmo. Só voltando um pouco com relação ao treinamento ali, eu acho que o grande problema do Brasil, assim, e dos brasileiros é a parte da munição, né? Então,
cara dá aquela desculpa que não tá treinando, e Porque justamente não tem. porque não tem munição, que a munição é cara, que é isso. Mas quanto que é o valor da sua vida, o valor da vida dos seus familiares, do seu patrimônio. E além de ser um esporte gostoso aí, né? Eu acho que a gente tem que treinar mais, apesar de ser caro. Pô, nos Estados Unidos lá, é uma oportunidade que eu fui lá. E, cara, era tipo assim, no Walmart, você comprava uma quantidade de munição enorme e eu ficava assim olhando assim, No pô, mercado. no mercado. Comprava um sorvete e umas caixas de Umas munição. caixas de munições. Eu falei assim, cara, que surreal isso aqui. Mas quem sabe aí, essas coisas elas mudou muito, né? De uns anos pra cá, graças a Deus, tanto de arma que saiu, o que realmente estou divagando aqui, e o que realmente mostra que a parte das armas, da proteção, está muito ligada aí com a proteção da vida, né? Os índices de homicídio aí, todo mundo sabe que caiu bastante, justamente porque a população está armada. Isso aí é bem legal, só que não adianta nada estar armado se não tiver treinamento, se não tiver né? uma pessoa qualificada ali, um instrutor, para te mostrar o que é o certo, o que é o errado, o que vale a pena, o que não vale. Porque com certeza todas essas experiências que o instrutor teve, ele vai juntar tudo e vai te mostrar, vai te dar o caminho das pedras. Hoje muito tem a parte do coach, né? Que acaba mostrando, cara, isso aqui ó, não vai dar certo, isso aqui vai dar certo. Vai pelo um caminho aí. Ele seria um instrutor hoje em dia, eu acredito que seja um facilitador aí. Mas nada adianta você ter um instrutor bom, a gente como fala na polícia, o pica das galáxias aí, se realmente você não se colocar à prova, fazer o treinamento, né? O tópico anterior aí. Então tem que gastar mesmo e, pô, o tiro é apaixonante. O cheiro da pólvora é sensacional. Vicia, né? Vicia. E aí, Bia, o que você acha desse cenário que a gente tem vivido em relação às instruções, a treinamentos, ao armamento num todo aí? Olha, o que eu vejo, né, é que estão se formando muitos instrutores de tiro hoje. Eu não posso aqui generalizar, mas eu acredito que, falando realmente do que eu acredito, né, o instrutor ele tem que ter a responsabilidade pelo que ele está passando, pelo que ele está ensinando, né? Dentro disso, eu acho que entra muito aquela questão da bagagem, né, das experiências que você tem, de você estar ali atuando e vivenciando o que você está instruindo, né, o que você está fazendo. Então, de nada adianta você fazer um curso básico de tiro e se tornar um CAC e fazer um curso de instrutor, né, e achar que você está ali com aquela autoridade. Eu acho que existe um caminho para se percorrer, para você se intitular mesmo um instrutor de tiro, porque é uma área que você necessita de experiência, você precisa estar vivenciando isso há algum tempo para poder testar a aplicabilidade, para você realmente entender que aquilo que você está passando vai funcionar para o seu aluno. Não é simplesmente como você instruir uma pessoa, uma matéria, né, essas comuns, né, português, história, enfim. É algo para a sua vida, você está cuidando da vida da pessoa. É uma responsabilidade muito grande. Eu estava vendo com meu filho aquela série Cobra Kai, e aí uma das coisas que eles falam lá é justamente que a culpa da agressividade, por exemplo, de um dos alunos lá, era do instrutor. E é verdade. Então, você tem essa responsabilidade com você. Você carrega, você está levando para o seu aluno aquilo que você vivencia. E você precisa saber que essa disciplina que a gente está ministrando, ela lida com a segurança, seja do seu aluno, mas também da família dele, né? Então, se você ensina algo que não é eficaz e que você não testou e que você não treinou e que você não viu se aquilo ali vai funcionar, é algo muito irresponsável. Então, por isso é que eu acho que as pessoas hoje, elas, diante de tantas pessoas que são intituladas instrutores de tiro, tem que saber escolher justamente pelo fato de que eu preciso buscar aquilo que vai funcionar na minha vida, né? Então, eu queria saber de vocês, Pacato, só para fechar e concluir, o que você acha desse cenário? Porque eu tenho visto muito, é um mundo bizarro nesse sentido. Então, muitas pessoas se auto-intitulam especialista numa questão, ela começa a pregar, faz bons vídeos, boas fotos, e ela se torna um instrutor, uma referência. Outro é o que a gente chama de sabedor da porra toda. O cara
por exemplo, tem uma faixa preta, ele acha que ele entende de tudo, de combate veicular, ele é sniper, de tudo. O que você acha desse cenário aí? Então isso é muito complicado, porque o campo da teoria, né, a sala de aula admite tudo. Infelizmente, né, admite tudo. Então tem que haver uma responsabilidade por parte do instrutor e um entendimento, né? O mercado de armas de treinamento é algo antigo, mas pra gente hoje é muito recente, né? Tem crescido bastante o número de atiradores, de pessoas que estão adquirindo armas. Alguns se animam ali, fazem um curso básico de tiro e entendem que o curso avançado é o curso de instrutor. Isso é até algo que eu conversava com alguns instrutores bem gabaritados, que o curso de instrutor de armamento e tiro virou o curso avançado de tiro. O cara faz um básico, aprende a atirar e já leva nesse sentido. A gente tem que analisar o seguinte. Primeiro eu tenho que destacar que eu não estou generalizando, não são todos. Existem bons instrutores, né, que se formaram recentemente, que fizeram um curso privado, mas banalizou-se demais. A gente se depara diariamente com instrutores que mal sabem pegar numa arma, né, e aí eu levo para a luta. Tá? Hoje também a luta tem uma certa banalização. A gente vê que tem gente que está pegando, principalmente depois da pandemia, que a gente está sendo graduado faixa preta aí à distância, né? Então tem que haver uma autoanálise, né? A busca de conhecimento. Intimidade, arma exige intimidade, treinamento, constância e vivência. Então sim, essa análise tem que ser feita também por parte do aluno. O cara que quer se especializar, ele tem que estudar, ele tem que buscar no assunto antes de buscar o seu professor, o seu instrutor. E entender que o instrutor, o professor, não é o dono da verdade. Né? Ele tem que buscar conhecimento, treinamento, autoconhecimento, especialização. A gente não tem uma regulação desse mercado de instrutores. Né? Acredito que no futuro a gente vai conseguir, assim como outras profissões, como é o caso da OAB, por exemplo, né? Que tem a prova ali da OAB, que você vê que a grande maioria reprova. Então talvez no futuro a gente consiga essa exigência aí. Mas tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente está falando de vidas, né? Mas é tudo muito novo, está caminhando, está crescendo. Eu acredito que com o tempo as coisas vão se estabelecendo. A necessidade de moda, a gente vive um momento que as pessoas estão... Está tudo muito perecível, né? O cara aprende uma técnica hoje, ele quer aprender outra amanhã. Né? E às vezes você vai ver a técnica que funciona, que está sendo feita há 40, 50 anos. Mas aí o cara muda um dedinho ali, virou uma novidade, ele já lança aquilo. Hoje, não tem como fugir da parte midiática aí, né, das imagens. Quem não é visto não é lembrado. E tem gente que é muito vista e às vezes não sabe nem direito do que está falando. Né? Um exemplo do cara que fala de porte velado e não porta uma arma. A gente sabe que existe muito isso. Um cara que fala de combate, ele não tem noção nenhuma de combate. Então a gente está no campo teórico, então é muito complicado isso. Tem que ser levado muitas questões em consideração aí. Buscar uma pessoa séria, com bagagem. Né? Perfeito, é isso aí. Eu, particularmente, você que tem vontade de ser instrutor de tiro, eu acho que tudo na vida a gente tem que pagar o preço. Então aqui a gente tem pessoas que são exemplos disso. Então, por exemplo, a Bia se tornou uma ótima instrutora de tiro, ela pagou o preço. Ela fez um curso de instrutor de tiro na academia, um curso realmente com experiência, que deu a ela credibilidade, profissionalismo, e ela tem experiência, ela atua na área. Então o Pacato, por exemplo, o Pacato é um faixa preta de várias artes marciais, só que ele pagou o preço, ele tomou muita porrada, teve muita vivência, teve que treinar cansado. O Marcelo, um atirador de precisão, sniper, fez um curso dificílimo, muito técnico, tem prova de tiro, tem prova escrita. Então a gente hoje em dia tem que pagar o preço para que você tenha essa especialização, e certas coisas vêm com a vivência e com o tempo. Então isso é o que hoje que eu acho que a galera tem perdido. Então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre uma experiência muito maneira que a gente viveu recentemente. A gente fez os episódios, né, a série da Estranha Ameaça. Foi algo muito divertido, muito leve, os caras são parceiros, são maneiros e são muito talentosos. E a gente ajudou, a gente aí que nós não somos atores, né? Então a gente tinha que atuar, brincar ali e foi bem legal participar disso. Eu quero saber de vocês como é que foi essa experiência e de estar fazendo essa parceria com a SIG, usando as armas que a gente admira, gosta. O que vocês acharam aí dessa experiência? E a Bia também fez um vídeo maneiro, irado, atirando toda, fazendo uma transição de armamento. Fala aí, galera, dessa experiência em relação à Estranha Ameaça. Então, foi fascinante, né? Primeiro que a gente gravou ali, buscou ser bem técnico, sempre com orientação do pessoal das imagens. Depois, quando você olha, parece que eu me senti num filme, senti até um artista. Impressionante. É impressionante, e é legal, é um conteúdo bacana, foi um conteúdo muito legal de fazer. Trabalhar com a SIG, que eu acho sensacional, porque são armas de qualidade. A gente não está fazendo uma propaganda, né? Indiretamente acaba correndo uma propaganda que são as armas que estão aparecendo, mas são armas que a gente acredita, que a gente utiliza, né? Que a gente tem o prazer de estar atirando com elas.
né? Fala de segurança, fala de vidas. É uma coisa que a gente não pode abrir mão de qualidade. Então, foi tudo muito bacana. A ideia de fazer esse projeto foi sensacional. Sim. E me senti um artista. E você, Marcelo, como é que você se sentiu ali? O Marcelo, ele é um cara que é nosso galã ali, nosso bonitão ali, então a gente botava ele na linha de frente ali. Como é que você se sentiu aí, vendo todo esse seu talento aí sendo aproveitado? Brincadeiras à parte, foi muito legal, na verdade foi sensacional ali. Cara, tipo assim, a gente fazendo a filmagem, acreditando ali que fazia sentido pra gente muitas coisas ali, mas no final eu falei assim, cara, que edição foi essa? E além de deixar a gente muito, muito tranquilo, né? Porque ali a gente tava na nossa, vamos falar assim, na nossa zona de conforto, é o que a gente faz atualmente ali, trabalhar o CQB ali bem feito ali. A gente treina isso toda semana, diariamente aí, vamos dizer, tem operações. Então ali pra gente, a gente não tava de embuste, não tava fazendo nada, a gente tava fazendo o feijão com arroz, né? Nossa, e depois de tudo que todas aquelas imagens juntaram, eu falei assim, cara, meu irmão, acho que a gente pode virar E foi lançando devagarinho, né? Acho que pode continuar, hein, Eu Léo? também acho. Acho que a gente tem que continuar os próximos episódios, aguardem os próximos episódios. Velozes e Furiosos do Tiro, vários, 8, 9, 10. Pronto. E que nem o Pacato comentou aí, tá trabalhando com essa parceria junto com a SIG, cara, elevou tudo. Então, todas as coisas foram se juntando aí e fez um trabalho excepcional. Sim. São armas que a gente acredita, depois a gente pegou ali no stand um tempinho ali, utilizamos, fizemos alguns disparos com ela, a gente viu que realmente ela é o que se propôs ser. Tipo assim, sem pane, tudo funcionando, a arma na mão ali, então esse conjunto todinho, uma tarde ali, foi um dia muito, muito zero incrível. Pane, né? Foi zero pane. E você, Bia, o que você achou de estar nesse contexto de atirando com armas de qualidade, armas eficientes, com seus parceiros, com a rapaziada do vídeo ali, da edição, os caras talentosos ali, da gente naquele ambiente, no stand de tiro, num lugar que a gente gosta muito. Como você se sentiu e o que você achou? Foi fantástico pra mim, né? Um cenário melhor não existe. Porque com vocês, né? E com uma equipe tão competente, depois dá até prazer de assistir, né? E também vivenciar aquela experiência. Armas excelentes, as armas que a gente atirou, de fato, são realmente muito boas. Eu confesso que eu fiquei apaixonada por várias delas, né? E eu acho que essas oportunidades agregam demais e fazem com que a gente conheça a qualidade do equipamento, né? Então eu acho que foi bastante proveitoso para mim. Eu gostei bastante de fazer esse treinamento, né? Tudo bem que não é a minha realidade operacional hoje, né? Que eu não trabalho com isso, mas poder vivenciar aqueles momentos ali, fazer aquele treinamento voltado mais para a área operacional, de transição de arma, isso tudo agrega bastante. Então, para mim, foi fantástico. E o mais impressionante dessas armas, que nem algum de vocês falaram, é que ela, ainda com munições recarregadas ou não, elas não davam pane. Você vê a eficiência, diferente de outras armas que a gente conhece no mercado, quando você coloca uma munição recarregada ali, não é tão boa, ela dá pane, você não consegue atirar consequência. E a gente atirou, se divertiu, foi um dia entre amigos, um dia muito divertido. Então a gente agradece muito a SIG do Brasil, agradece ao Yuri, ao Leal, à Raíssa, ao Leonardo, galera aí que tem dado uma força, tem somado pra gente com essa parceria, que a gente acredita nisso. Tanto em treinamento de qualidade, armamento de qualidade, munição de qualidade, tudo isso envolve aí pra gente prestar, além de ter um treinamento mais eficiente, melhor, prestar uma ótima instrução, um ótimo treinamento, e é isso que a gente acredita. Então, na rapaziada que trabalha com comprometimento, dedicação, tá todo mundo aqui nessa sala, não é isso? Exatamente, a gente não pode esquecer de agradecer o pessoal do stand de tiro Fire Range ali da Fercal, Sobradinho, deixou a gente super, abraçou a gente ali, tanto a gente quanto a equipe de filmagem ali. O Álvaro, o Alisson. Exatamente, então foi um abraço aí pra vocês aí, obrigadão pela força aí,
Quem sabe a gente não consegue juntar a SIG lá também, fazer um campo de treinamento ali, ia ser bem legal. E aí, fala aí pra E não cá. abrir mão também, se a gente se destacar, nossas questões éticas, né, que a gente tem como compromisso. Sim. A gente jamais utilizaria ou recomendaria algo que nós não utilizaríamos no nosso dia a dia para a nossa segurança, né? A gente Verdade. está falando de vidas, os nossos treinamentos são feitos para preservar vidas. Então, isso tem que ser levado sempre em consideração aqui, isso tem que ser destacado, essa é a questão da nossa equipe, a ética. Se a gente não gostar do produto, não adianta, não vai ter parceria, não vai falar nada sobre o assunto. Porque Exatamente. são vidas. Não é algo que vai rasgar, eu vou ali e conserto, né? Uma falha, um erro, pode custar uma vida. A gente não foca só nessa questão comercial, né? Para vender, para ganhar patrocínio e tal, não. A gente busca mesmo a qualidade e eu acho que tá bem alinhado, né? A SIG do Brasil, o que a gente prega, o que a gente busca mesmo para as nossas instruções, para os nossos treinamentos. Então eu acho que tá bem casado aí dentro desse nosso contexto, da nossa realidade, né? Perfeito. E agora, para fechar, eu quero saber de vocês as expectativas para 2022, como é que a gente está aí em relação a outros projetos que a gente tem como linha de frente, né? Nós somos autores do InfoArmas, que é uma plataforma, a maior plataforma armamentista do Brasil, nos nossos cursos, entre outros aspectos. Como é que está a nossa expectativa para 2022? Fala aí. Pô, eu tô super esperançosa. Eu comecei esse ano com várias ideias, né, bacanas. Tô com alguns artigos aí para lançar. Tô também fazendo os meus treinamentos. A intenção é expandir, né, levar os nossos ensinamentos aí pelo Brasil todo. Estamos aí com curso previsto para Minas, né? Eu vou Fortaleza em breve. Fortaleza em breve. Ontem fez contato comigo o pessoal do Mato Grosso. E eu vou estar na Shot Fair, né? Então a gente vai, com certeza, esse ano a gente vai expandir bastante, vai conseguir plantar semente em outros locais aí do nosso país para poder melhorar essa nossa consciência armamentista, né? Consciência de treinamento, de defesa, de autodefesa, né? De cuidar da nossa família. Então eu tô super animada. Bacana. Fala aí. 2022 promete bastante, já está bem movimentado, né? Uma procura muito grande. Então esse ano o pessoal que nos acompanha aí, que quer treinar com a gente, fica esperto, fica atento lá nas nossas páginas, no nosso Instagram, que a gente vai estar divulgando os calendários aí. Muito convite, na verdade, nosso maior problema agora é ajustar tudo certinho, ver datas, né? Graças a Deus as coisas estão voltando, tudo voltando ao normal aí, as pessoas, né, estão voltando, estão buscando bastante treinamento. Então 2022 vai ser um ano muito puxado, mas muito bacana ao mesmo tempo. Excelente. E aí, Marcelo, quais são suas expectativas aí para 2022? Lá em cima, né, como a gente pode Lá em falar, cima. procura tá alta, muita gente de fora procura nossos cursos aí. Agora na situação a gente resolver coisas internas aí, justamente da onde a gente trabalha, pra gente conseguir se alinhar e fazer esses cursos finais de semana, né? Eu acredito que esse ano vai ser o ano aí, justamente aí, com tudo que está acontecendo pra gente. Isso aí são fruto de um trabalho aí de quase 5 anos que a gente está resolvendo isso aí, muita coisa, muito curso, se realinhando sempre fazendo nossos debriefings a cada instrução, tentando deixar as coisas melhores, né? Sempre deixar o melhor do melhor, né? Porque a gente dá uma instrução, ela acaba ali, se a gente simplesmente encerrar ali, passar a régua, a gente não consegue fazer esse debriefing e acaba com essa instrução, fica ali em cima de tudo, né? Então a gente está sempre trabalhando isso aí, com essas parcerias aí que a gente está vendo por fora em outros estados, que a gente vê que eles são muito carentes, né? Sim. Muitos estados aí que a gente vê que a instrução de tiro não tem pessoas qualificadas para estar lá. E a gente está querendo chegar junto aí, mostrar um trabalho de qualidade, um serviço de qualidade. E o principal principalmente com as armas de fogo, são salvar vidas. Excelente, perfeito. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem final aí para quem está nos assistindo, para o pessoal da SIG, e para todo mundo aí também das nossas unidades, de onde a gente trabalha aí. Fala aí, Bia. Bom, a minha mensagem é que a gente, diante desse cenário atual aí que a gente tem de sociedade como um todo, né? A questão da violência crescendo, enfim, diante disso tudo que tem ocorrido, né, no nosso mundo aí, eu acho que a grande questão é buscar se conscientizar dessa situação e trabalhar para se prevenir de algum conflito, né? E, além disso,
né? Se você busca a prevenção, mas mesmo assim ela falhar, que você esteja o máximo preparado possível para poder enfrentar isso e voltar vivo para casa, né? Então, busque treinamento, se conscientize, se autoconheça e prepare-se, né? Porque, infelizmente, a perspectiva com relação a esse tema não é das melhores. E quanto mais preparado a gente estiver, mais chance a gente tem de voltar vivo para casa. Perfeito. É isso aí. Fala aí, Pacato. Não, é só essa questão, repetindo o que a Bia está falando, mantenham-se preparados, busquem treinamento. E trago aqui para reflexão uma frase do Betinho, que eu gosto bastante, que a qualquer momento você pode ser testado em tudo que você aprendeu na sua vida. Excelente, irmão. Fala aí, Dias. Cara, fiquei agora até sem palavras. Ele faz isso com a gente sempre. Tem que deixar ele pro final, né? Só pra gente... Ele é do final. Então, a mensagem aí, cara, principalmente... Eu fiquei sem palavras. Mas é isso aí, a gente quer tudo aí esse ano aí, vamos destruir no bom sentido, né? E essa parceria com a SIG tá sendo muito boa com a gente. Eu acho que lá tem tudo para evoluir. Pelo menos se depender da gente aqui, a gente tá super disposto aí Com certeza. a Já estou me sentindo trabalhar, em casa. Eu também. trabalhar, A água daqui é melhor, o café daqui é tudo bom. melhor. a trabalhar em equipe aqui. Então vai ser uma oportunidade única, né? E a gente tá aí, firme e forte aí. E você, Alvin? E qual a você? sua Você mensagem? que fala. Agora é sua vez. Então, primeiramente, pessoal, agradecer aqui aos meus amigos, aos meus irmãos, né? Os três aqui, e ao Léo, que não pôde vir. E a gente é uma família, realmente nós somos amigos, nós somos irmãos. Vocês podem ver aí que a gente tem afinidade, isso aqui não é fingimento. A gente tem um carinho especial uns pelos outros, a gente cuida uns dos outros aqui em vários aspectos, seja no aspecto pessoal, profissional. Então, eu queria agradecer, e eu me sinto privilegiado em fazer parte desse time. Obrigado a vocês por me agregarem e deixarem eu também estar agregando aí na vida de vocês em alguns aspectos, seja profissional ou pessoal. E é isso aí, agradecer a rapaziada da nossa unidade lá, que tá sempre afiando a gente na parceria. E obrigado aí a todo mundo. Esse foi mais um podcast da Sig Sauer do Brasil. Espero que vocês compartilhem, mandem aí para os amigos, para os colegas. Realmente esse é um conteúdo de qualidade. Aproveitem aí para compartilhar. Que conteúdo de qualidade tem que ser sim compartilhado. E é isso aí. Outros virão. Espero que eu esteja aqui. Gostei de ser um mediador. Me convidem mais vezes. Espero falar com outras pessoas, conhecer outras pessoas. Gostei muito desse papel. Beleza, pessoal? Valeu!